Se você é médico e quer aprender a como captar mais pacientes particulares, sinto lhe dizer, mas você está dando foco para o local errado. Se você está procurando maneiras de captar mais pacientes, provavelmente é porque quer ter um consultório de sucesso, viver com liberdade, previsibilidade, sem se preocupar com as contas, certo? Então você começa a postar mais, a investir mais em anúncios, a contratar a equipe de marketing, porque você confunde movimento com crescimento. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você pode postar mais, investir mais em marketing, mas mesmo assim continuar com o faturamento instável. E isso é o que eu mais vejo no meio dos médicos. Ok, John, o que fazer então? Onde eu devo focar para que o meu consultório possa crescer? No planejamento. Consultório não cresce com mais pacientes. Consultório cresce com processos. E é isso que vamos discutir hoje. Como construir um planejamento para aí sim captar mais pacientes. Meu nome é Jonathan Mello, sou publicitário, especialista em marketing médico, CEO da Aurion Assessoria Médica e ajudo médicos a construírem consultórios previsíveis e sustentáveis. Se esse conteúdo fez sentido para você, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e fique até o final porque eu vou te entregar algo que pode mudar a sua visão. Agora deixa eu ser direto com você. Quando você pensa em captar mais pacientes, a primeira coisa que vem na sua cabeça é em postar mais no Instagram ou investir mais em tráfego, certo? Porém, se você faz isso sem uma estratégia, você perde absolutamente o controle e desperdiça tempo e dinheiro. Assim como se você depende de indicação para conseguir mais pacientes, você não tem previsibilidade do seu negócio. Sendo assim, se o seu faturamento oscila muito, meses bons e meses ruins, o seu marketing não é um sistema. E esse é o problema. Você trabalha muito, se esforça, investe o seu tempo, seu dinheiro, não vê resultado e isso pode te causar até frustração. Se você já se sentiu assim, fica comigo até o final. Agora vamos entender por que isso acontece. Por que a maioria dos médicos não conseguem atrair pacientes particulares? O primeiro passo é simples. Falta estrutura no marketing. O marketing é tratado como uma ação isolada. Posta hoje, aumenta os investimentos de tráfego amanhã, clica no botão de turbinar a publicação e quando dá tempo, grava um vídeo. O marketing precisa funcionar como um sistema que também é previsível e não ficar testando até dar certo. O segundo problema é ter um conteúdo sem estratégia. A maioria produz conteúdo e acha que quanto mais postar, melhor. Provavelmente você já ouviu alguns gurus da internet e do marketing dizendo que no Instagram você precisa postar todos os dias. Se você já ouviu isso de alguém como regra, fuja. Coisa genérica não funciona com marketing. Conteúdo sem objetivo não gera decisão. Você pode até informar, mas não vai te trazer paciente. Porém, existe um conceito importante aqui. Nem todo conteúdo é feito para vender. Alguns conteúdos vão atrair, outros vão fazer com que o paciente se conecte com você e outros vão fazer ele tomar uma decisão. E esses 3 pontos estruturados é o princípio básico para uma estratégia de conteúdo. E se você não tem essa estrutura no seu conteúdo, você está falando com todo mundo e não está conectando com ninguém. Até porque a rede social foi feita com esse objetivo: conectar pessoas. Então, o que realmente atrai pacientes particulares? Não é postar mais, não é anunciar mais, não é gravar mais. É criar um sistema de aquisição de pacientes. Você precisa entender que o seu paciente passa por toda uma jornada. Ele não decide agendar a consulta com você no primeiro momento que ele te vê. Ele passa por etapas. Ele te descobre, te conhece, gera confiança e só depois que ele agenda. Se você não estrutura isso e não entende qual é a jornada que ele faz, você perde paciente no meio do caminho. E aqui entra o papel do marketing de conteúdo. Porque o seu conteúdo precisa ser construído levando isso em consideração. O seu conteúdo precisa ajudar o seu paciente a passar por toda essa etapa. Quando o paciente chega, ele já confia em você. E agora eu vou te apresentar 3 estratégias básicas que precisam estar presentes no seu conteúdo. O primeiro são os conteúdos que atraem. É o momento em que o paciente ainda está descobrindo que ele tem alguma coisa. Geralmente aqui nós falamos dos sintomas. Segundo, são os conteúdos de conexão. Aqui o paciente já tem consciência do sintoma e ele está procurando o motivo disso. Então é aqui onde você vai informar, gerar essa conexão de forma mais profunda. Nesse caso, geralmente falando sobre as causas desse problema. E por último, os conteúdos de decisão. Aqui o seu paciente ele já entendeu o sintoma, já entendeu o problema desse sintoma e agora ele está procurando por uma solução. Aqui você direciona, mostra o caminho, as possibilidades, fala do seu produto e da sua metodologia. Se você não tem esses 3 pilares, o seu conteúdo fica incompleto. Você entende que antes do seu post sair, existe todo um planejamento e sem ele você perde tempo e dinheiro. O médico grava sem estratégia, sem lógica e fica na base da tentativa e do erro. E agora algo muito sério que eu vejo por aí.
Copiar conteúdo dos outros. Vê o conteúdo de alguém, faz exatamente o que a pessoa fez, inclusive escreve o mesmo texto e diz que usou como referência. Além de não funcionar, não te posicione e pode até trazer problemas jurídicos. Outro erro muito grave é postar somente no Instagram e achar que isso é estratégico. Você precisa entender que o Instagram ele é apenas um meio de comunicação, assim como existem outros, como LinkedIn, YouTube, Facebook. Então você precisa elaborar uma estratégia que seja multicanal e converse com o paciente em toda essa jornada de compra, nas suas variedades de pontos de contato, que inclusive vai acompanhar essa jornada do paciente. E por último, e também muito importante, a falta de clareza de público. Se você não sabe com quem você está falando com quem? Agora imagine o seguinte cenário. Você acorda num belíssimo dia, sabe quantos pacientes vão chegar, quanto você vai faturar, sabe inclusive quanto você vai faturar no mês que vem. Seu faturamento deixa de oscilar e você para de depender de indicação. Doutor, deixa eu te falar, isso é possível e eu já acompanhei diversos médicos que conseguiram chegar nesse nível. E só conseguimos porque juntos estruturamos e planejamos. Os conteúdos do Instagram deixaram de ser só um post. Deixou de ser visto como algo isolado e passou a ser visto como um único elemento de toda uma estrutura. E isso nos permitiu vivenciar 3 coisas muito positivas. O primeiro foi a previsibilidade. Começamos a entender a entrada de pacientes. A segunda foi a independência. Paramos de depender de indicação e implementamos um protocolo onde nós induzíamos essa indicação, garantindo a previsibilidade. E terceira, a qualidade. Começamos a atrair pacientes mais qualificados, que já entendiam o valor do médico. E isso muda completamente a sua rotina. Menos negociação, mais controle, mais liberdade e mais previsibilidade. Você começa a ser percebido com mais autoridade. Inclusive, eu já tive clientes que começaram a ser chamados para palestras, simpósios, treinamentos. Então, John, como estruturar isso tudo? Então vamos fazer isso agora? Pega aí o seu papel e essa caneta que eu vou te dar 2 passos práticos para você conseguir construir esse planejamento intencional. Vamos lá! Primeiro passo, definir um objetivo. Mas não é um objetivo genérico, como por exemplo, quero crescer. Você precisa ser específico e metrificar. Por exemplo, eu quero 10 novos pacientes entrando todos os meses pagando X reais. Lembre-se, clareza gera direção. E não esqueça dos indicadores de monitoramento. Segundo passo é estruturar todo esse funil. Lembra do que eu falei ali atrás sobre o papel de cada conteúdo. O que eu posso postar para atrair? O que eu posso postar para conectar? E o que eu posso postar para vender? E sabe o que você precisa fazer a partir de hoje? Parar de postar sem estratégia. Você só está perdendo tempo e dinheiro. Defina o objetivo de cada conteúdo. Cada post precisa ter um objetivo. Se ele não tem objetivo, não deveria existir. E pense no seu conteúdo como processo, não como tarefa. Processo gera previsibilidade e previsibilidade gera liberdade. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais nisso, se inscreve aqui no canal porque eu vou começar a trazer mais conteúdos como esse. E como eu prometi lá no começo, eu tenho um presente para você. Eu deixei um link aqui na descrição. E eu vou presentear alguns donos de consultório com uma consultoria estratégica 100% gratuita com o meu time. Para você entender exatamente onde está o gargalo do seu conteúdo e o que precisa ser feito. Então acesse o link que o meu time vai agendar com você. E para fechar, guarda isso. Marketing sem planejamento não é estratégia, é tentativa. E tentativa não constrói consultório previsível. Se você quer crescer de verdade, você precisa de intencionalidade. Porque no final, não é fazer mais. É fazer com lógica e estratégia. Nos vemos no próximo vídeo.